Olá, o assunto de hoje no Gente.com tem tudo a ver com esse ambiente de um restaurante asiático. Eu converso com Armênio Manaia, Juliana Manaia, ele é de São Paulo, ela aqui do Paraná, e eles vivem há 8 anos na Índia. Deixaram parentes, amigos para viver numa cultura totalmente diferente, num país com 1.237 bilhões de habitantes e 330 milhões de divindades. Eles são missionários e eu começo perguntando por que a Índia? É uma pergunta que nós nos fizemos há muitos anos, né? E na nossa crença, né, a Índia hoje é o país com o maior número de povos que nunca ouviram falar de Jesus. Então nós cremos que por causa dessa estatística foi que Deus nos levou para a Índia. E como é que é levar uma outra crença, uma outra religião para um país que, de certa forma, choca até com a cultura social deles, com os hábitos, com os costumes deles? A história começou comigo mesmo, individual, depois nós nos casamos, mas foi assim. Em 2003, é uma história muito longa que eu vou tentar resumir. Mas em 2003 eu fiz uma viagem para a Índia, e aí nós estávamos no sul da Índia. E nós estávamos ministrando, estávamos ensinando em alguns seminários, e nós teríamos que fazer uma viagem para o Nordeste. Era 4 horas de avião e 3 dias de trem. Então o pessoal pediu, vamos de trem? Eu falei, não, eu gostaria de ir de avião. Enfim, fomos de trem, fiz a vontade deles. Na volta, eles falaram assim, não, agora vamos voltar de avião. Eu falei, não, agora todo mundo vai voltar de trem. Quiseram vir de trem, volta de trem. Nessa volta de 3 dias, simplesmente eu senti no meu coração que Deus falando para mim que era a minha casa. E toda a minha família tem loja de noivas aqui no Brasil, então eu tinha 2 opções. Ou segue o meu coração, ou segue toda a hereditariedade da família. Ser um empresário? Então eu decidi seguir o meu coração, e depois nós nos conhecemos, ela já estava seguindo o coração dela também na mesma área. Não, conta isso. Sério ou ele te carregou para a Índia? Eu estava indo para a Turquia, né? Que não tem nada a ver com a Índia, mas Era missionária já? já era missionária também. E aí, só que quando eu conheci, aí a gente brinca, né? Que ele acabou me puxando um pouquinho mais para cima que é da Índia. Agora, muitas pessoas devem perguntar para vocês assim, gente, o Brasil tem tantas carências, tantas demandas, por que fazer um trabalho na Índia e não aqui, por exemplo? A pergunta certa é assim, não é onde estão os perdidos. Os perdidos, eles estão em todos os lugares. A pergunta nossa, a pergunta missionária é a seguinte, aonde estão os perdidos que não têm igrejas que possam servi-los? Essa é a pergunta que nós acreditamos ser certa para nós. Então, mas por que tem necessidade aqui, tem miséria aqui, tem muitas coisas para se fazerem aqui. Cada um tem um destino, um chamado, num lugar específico. Então, essa que nós Quando o senhor acreditamos. diz os perdidos, eles não se consideram perdidos. Aham. Aliás, pelo contrário, os missionários costumam até ser perseguidos porque as autoridades, enfim, as pessoas do local não veem com bons olhos. Então, como eu falei, na nossa crença, nós somos cristãos. Então, nós cremos que só existe somente um Deus. Eles não servem a esse Deus. E também nós respeitamos o que eles acreditam, só que nós levamos os valores que nós acreditamos sem tocar na cultura. Nós costumamos dizer que nós fazemos a separação entre costumes e entre cultura. Mas isso é possível num país, por exemplo, com 330 milhões de divindades? Esse é o nosso desafio. Até vamos contar isso, Juliana, quando a gente fala das divindades. É muito curioso. A gente fala muito da vaca, mas tem muito mais coisa. Tem, na verdade, que nem assim, imaginamos. mais de 300 milhões. É. Então, eles adoram ratos, macacos, elefantes, rios, árvores. A vaca. Adoram a casta mais alta, porque é um país que é regido por um sistema de castas. Então, assim, tudo aquilo que tem vida praticamente é adorado na Índia. Rios são adorados. Então, é um país muito idólatra. Eu consideraria o país mais idólatra do mundo. Mas ao mesmo tempo em que é adorado, aqui, por exemplo, nas imagens, a gente observa os animais soltos nas ruas. Quer dizer, na nossa visão, parece que eles estão meio abandonados. Explica isso pra gente. É até meio confuso, É. na verdade.
Mas assim, não há aquele cuidado, até porque eu acredito que isso já entraria um pouco na cultura indiana. Então eles deixam mesmo os animais mais soltos. Qualquer um que for para a Índia vai ver búfalos nas ruas, vacas, camelos, macacos. Eles elefantes. acreditam que a natureza cuida. E vocês já foram perseguidos lá? Já fomos perseguidos, o meu nome está na delegacia em 2 estados na Índia. Porque na Índia, em 7 estados, tem uma lei chamada Lei Anticonversão. Independente da religião, islamismo, budismo ou cristianismo, uma vez que você nasce em uma religião, você não se pode converter. Mas isso são apenas Então vocês estão praticando uma subversão? Não, veja bem, quero repetir, são 7 estados. Tá? Não é a Índia toda, são 7 estados. Então, não pode se converter, já vem na identidade, a sua religião, você não pode mudar. Já saímos correndo também, passando o filme de Jesus? Já. 2 vezes. Polícia em nossa casa. Em casa? Vocês reuniram um grupo? Não, nós reunimos um grupo e passando o filme de Jesus, né? E aí o pessoal falou assim, olha, ou vocês saem ou a gente quebra tudo. Aí nós colocamos as coisas tudo dentro do carro e saímos correndo. Aí eu contei essa história aqui no Brasil, aí uma irmã chegou, pastor, por que você não orou? Aí eu falei, por que você acha que Deus me deu 2 pernas, minha filha? A gente saiu correndo. Quem é Jesus para eles? Jesus é mais um Deus. Essa é a melhor resposta. Eu falo Depende, para né? o hinduísmo, que é 80%. Para o islamismo, que tem um Brasil de muçulmanos, é um grande profeta, né? Para o budismo, porque a Índia é recheada de deuses. O islamismo nasceu na Índia, o budismo nasceu na Índia, o islamismo tem um Brasil de muçulmanos, daqui a 6 anos vai ser o maior país com o número de muçulmanos, cada família 8, 9 filhos, né? Eles falam que a arma deles contra o mundo é a natalidade, não é derramamento de sangue e nem nada. Não estou falando dos Al-Qaedas e aí, não, estou falando da religião em si. Porque se você chegar para um islâmico, ele vai falar que isso são coisas diferentes, né? A Al-Qaeda, esses grupos terroristas e o islamismo. Juliana, como é que foi para você se adaptar? Porque assim, a gente tem que admitir, para nós mulheres tem algumas coisas que são tão importantes. E aí ter que se submeter e se adaptar a uma cultura totalmente diferente, as condições de higiene, os hábitos, na verdade, não vou nem falar as condições, os hábitos são outros. Conta alguma curiosidade pra gente. No começo foi muito difícil, principalmente em relação à situação da mulher, porque a mulher ela é muito desvalorizada na Índia. Aliás, são muitos casos de estupro na Índia. Muitos casos de estupros, inclusive agora sim, nesse ano agora teve vários estupros e tem aparecido muito nos jornais. Então agora eles estão tentando adotar a pena de morte para esses casos, já que tem sido muitos casos, né? Mas assim, foi muito difícil no começo, a questão da sujeira também, né? Porque o padrão de limpeza para eles é diferente do que para nós como brasileiros. E essa situação da mulher em si. Então, por exemplo, em muitos restaurantes, primeiro eles perguntam para o homem, eles servem o homem do que para a mulher. Se você entrar num trem na Índia, que é o meio de locomoção mais usado em toda a Índia, se você entrar, você vai ver que muitos homens estão sentados e as mulheres em pé. Mas assim, uma situação que me chocou muito foi quando eu peguei um ônibus e eu estava sentada no ônibus e entrou um muçulmano com a esposa. E então ele fez simplesmente assim, né? Para eu levantar, nem pediu por favor, nada. E aí eu imaginei que era para a esposa dele, mas quando eu vi era para ele se sentar. E aí aquele momento foi um choque para mim, que eu chamo de choque transcultural. E eu falei, não, eu não vou me levantar. Se fosse para sua esposa, tudo bem. Agora, para você como homem, não. E conversam tudo em inglês?
Tudo em inglês e hindi também, que Inglês e é hindi um pouco a língua misturado. oficial. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer vocês falarem um pouquinho para a gente ver como é que é. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltaremos falando sobre os trabalhos sociais que eles desenvolvem na Índia. Até já. A gente tem nas nossas mãos, um patrimônio valiosíssimo. Isso aqui é o futuro. Não é você abrir mão do lucro, muitas vezes é até o contrário, é você ter mais lucro com outro foco. Satisfazendo o consumidor com um produto bom, bom preço e um bom atendimento. Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais, pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. Estamos de volta hoje conversando com um casal de brasileiros, ele é de São Paulo e ela aqui do Paraná, que vivem na Índia há 8 anos, são missionários por lá. Armênio Mannaia e Juliana Mannaia, que aliás está esperando o primeiro filho, Isso, primeira filha. Uma menina? Uma menina. E vai nascer na Índia? Vai nascer na Índia, mas será brasileira. Já tem nome, não? Nós estamos pensando ainda, é que precisa ser um nome que aqui no Brasil eles vão saber pronunciar e na Índia também. Interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos que vocês desenvolvem lá, que são várias frentes, né? Eu fico imaginando por onde começar num lugar com tantas necessidades. Um lugar com muita necessidade, independente do país, você tem que focar em alguma coisa, porque senão você acaba se perdendo. O que é muito ajudar, mas você acaba se perdendo por tantas necessidades. Então, nós decidimos e entendemos por começar pela educação, que é mais a área da minha esposa, né? Então, hoje nós temos uma escola na favela, né, querida? Nós estamos com quase 1.500 crianças, né? A Índia é dividida por castas, que consequentemente aponta os seus lugares na sociedade, né? Então, aqui no Brasil é muito se falado sobre os Dalits, que são os intocáveis, que são os impuros, e sobre os Brahmanes, né, que são a casta mais alta. Então,
aqui o Brasil sabe muito a primeira, mas em cima e a última. É que nós tivemos isso na novela. Na mostrou, novela, né? sim, Caminho das Índias. Isso mesmo. E aí é um trabalho que tem dado certo, né, querida? Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos com 40 professoras, temos 2 escolas. Acreditamos que através da educação coisas mudam. Acreditamos que a educação é a chave da mudança. Aliás, são tantas crianças abandonadas lá. Sim. Né? É verdade. Nós temos o orfanato daí para isso. Você gostaria de falar sobre Finally Home? É chamado Finally Home. O orfanato. Exatamente, o orfanato, que significa finalmente em Uma casa. Em casa. E eu imagino que deve aparecer, que vocês devem ter contato com muitas histórias que, de certa forma, chocaram e transformaram a vida de vocês também, não? É verdade. Então, no orfanato, por exemplo, nós temos uma casa que é só para meninos e outra casa para meninas. Mas, assim, uma das histórias, né, que nos chocou muito foi a história do Yashi. Que o Yashi vem de uma família budista e ele perdeu o pai, né, com o vírus HIV e a mãe que está quase morrendo. Então, a mãe veio e pediu para que nós aceitássemos o Yashi na nossa casa. E essa história, assim, nos chocou bastante porque nós temos visto a luta pela sobrevivência da mãe. E até, na verdade, a mãe sempre fala para ele que ela é um anjo. Então, quer dizer, ela sabe, né, que ela vai morrer. Mas a mãe fica na casa também? Não. A mãe vem visitá-lo a cada 3 meses. 3, 4 meses. Mas o Yashi mora, né, nessa casa de meninos. Então, nós temos visto, assim, que Deus está escrevendo uma nova história na vida do Yashi. Agora, uma pergunta. Até que ponto essas pessoas, elas aceitam uma nova religião pela necessidade que elas têm, necessidade material, necessidade de se alimentar, de ter um abrigo, de ter um teto? Não, todos nós, independente da religião, todos nós seguimos algo por uma necessidade. Seja ela doença, seja ela esperança, seja ela saindo de uma depressão, seja ela, a gente estava endividado e a gente encontrou uma solução na cadeira. Então, sempre nós vamos buscar algo. O começo de tudo isso foi uma necessidade. Eu conheço algumas pessoas que já foram para a igreja por namoro, ou tantas coisas, mas no resumo de todas, sempre tem uma necessidade. Sempre tem uma provisão. Depois dessas coisas vem uma escolha. Então aí nós acreditamos que a gente chegando com a provisão, depois eles vão ter a possibilidade deles escolherem o que eles acreditam ser melhor para eles. E eles têm essa possibilidade? De escolherem? Não existe aquela relação de troca, fica conosco que nós te damos isso? Não, eles podem ir a qualquer momento, eles podem voltar. E muitos voltam? Não voltam? Não. O senhor tem experiências de vidas que foram... Não, temos de milagre de transformação de vidas, temos de milagre, não é de história de livros. Eu estava lá de cura física. Teve uma menina de 13 anos, ela nunca tinha enxergado na vida dela. Aí as pessoas talvez já estejam esperando agora que eu vou falar que ela está enxergando totalmente hoje. Não, ela vê vultos, ela não conseguia ver nada. Aí antes desse milagre, nós oramos por ela. E ela começou a gritar, que ela estava enxergando uma luz. E eu não estava entendendo, porque era um dialeto local. A Índia falam-se 18 línguas e 1.600 dialetos. Então, como são pouquinhos dialetos, eu não conseguia entender o que ela estava falando. E ela começou a falar que e nós começamos a apontar os dedos e ela começou, ela sabe ler o Braille, eu não sei em português como fala. Braille. Braille. Uhum. E nós começamos a mostrar os dedos para ela. E ela começou a falar os números. E aí foi uma alegria total. Só que eu creio que isso é o de menos. Acredito que a maior transformação são interior. Temos transformações físicas, mas temos pessoas que mudaram de vida. Temos um caso do Finally Home, que é o orfanato, que 2 crianças foram deixadas na estação de trem. Abandonadas pela mãe. Naquela estação gigantesca com milhares de pessoas.
10 mil pessoas. Aí foi o seguinte, a mãe fugiu, queria fugir com outra pessoa, deixou os meninos lá e simplesmente ligou para o pai e falou assim, olha, estou com as crianças, deixei as crianças na estação de trem. E o pai foi desesperadamente procurar essas crianças. No final do dia, achou as crianças. Resumindo a história, as crianças estão em nossa casa, o pai trabalha de porteiro em nossa escola, está fazendo um seminário hoje, né, e nós acreditamos em um versículo da Bíblia, que fala assim, mesmo que a sua mãe esquecer de vós, eu, Senhor, teu Deus, nunca me esquecerei. Então a gente crê que o Dipeste e o Sandeste é a prova viva disso. Bom, nós estamos conversando hoje com os missionários Armênio Manaia, Juliana Manaia. Faremos agora o nosso último intervalo e daqui a pouquinho voltamos concluindo essa entrevista. Uma campanha educativa do governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Alô? Por favor, me ajuda. O que está acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, eu tô com medo. Mas eles quem? Liga pro 190. Tentei ligar pra polícia, bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta, o que eu faço? Meu Deus, o que eu posso fazer? Estão aqui dentro. São 3, Passa o endereço. Tem que chamar a polícia. Mas calma, calma, o que que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de rato. Mas catar. Mas é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? Estamos de volta conversando hoje com um casal de missionários que vive na Índia. Falávamos há pouco sobre a situação das mulheres e eu me lembrei sobre o número de abortos, que também é impressionante. Por que isso? Então, a desvalorização da mulher é muito grande. Então, na cultura indiana, para a mulher se casar, ela precisa pagar um dote para a família do marido. E esse dote, muitas vezes, é muito alto o valor. Então, até mesmo pessoas de comunidades carentes, de favelas, elas têm que pagar esse dote. E é onde elas caem em empréstimos e por aí vai. E tem a situação também que no hinduísmo, eles creem que é o filho homem que levará o pai ao paraíso, e não a mulher. Então, tem essas duas situações que são muito fortes. E por isso não é possível saber o sexo do bebê? Não é possível saber o sexo do bebê. Na verdade, né, eu que estou grávida, eu tive que assinar um termo. Todas as vezes que vai lá. Todas as vezes que eu vou fazer ultrassom, que o médico é proibido de falar o sexo. Nem mesmo meu esposo pode entrar comigo na sala de ultrassom. E você fica com receio por estar esperando uma menina que vai nascer num país com essa tradição tão diferente da nossa? Olha, por um lado, até que a gente fica pela situação de ser uma menina. Mas, por outro lado, também, assim, tem também tantas dificuldades no nosso Brasil. É claro que não tem essa desvalorização da mulher, mas tem outras dificuldades, né? Se vocês olham para aquele lugar, agora eu me lembro das imagens do filme Quem Quer Ser um Milionário, a gente viu as imagens das crianças, enfim, de favelas e muitas outras situações. Olha para um país daquele tamanho, tanta gente, tanta necessidade, o que arde no coração? Porque eu imagino que a gente deve se sentir também, às vezes, limitado. Um grupo pequeno, vocês não estão com um grupo grande. Não, nós estamos hoje com 70 pessoas trabalhando na missão. Dentre as igrejas, o orfanato. Mas até que é um grupo bom. Trabalho com cegos, que se chama Instituto Enxergando a Vida. Aliás, por que tantos cegos na Índia? Tem uma explicação para isso? Hereditariedade. É, hereditário. Temos um trabalho de futebol, né, onde
Tá tudo lá no missãoadore.com.br. Tá todo explicando lá os vídeos, as fotos. Estão ensinando os indianos a jogar futebol. futebol. Deve ser uma festa. É o país do cricket, né? Sim. O cricket foi ensinado pela Inglaterra, então eles adotaram o cricket e eles amam o futebol também, mas não sabem como. Foram convidados para a Copa do Mundo, 1951, só podia jogar de chuteiras, eles não queriam usar calçados na época, aí acabaram que adotaram o cricket e seguiram, mas a gente usa o futebol também para atingir a área social. E quando vocês chegam no lugar, aliás, a gente falou até que vocês iam falar um pouquinho no idioma deles para a gente ver como que é, só de curiosidade, um lugar que ninguém entende o que vocês estão falando. É complicado. Isso deve ser comum, né? Porque são tantos dialetos. Sim. Fala um pouquinho aí pra gente ver como que é. Ela se chama Juliana, então eu vou perguntar o nome dela e ela vai responder o nome dela em hindi. Aapka naam kya hai? Mera naam Juliana hai. Mera naam Juliana? Juliana hai. Gente, o indiano é um povo que parece ao mesmo tempo muito caloroso. Sempre a gente vê as imagens das mulheres com um sorriso aberto, um povo, sabe, amoroso, é a impressão? Eu considero eles um povo muito carente. Sim. Então, por isso, assim, que na nossa concepção, eles são muito amorosos, até pelo fato dessa carência. Então, o indiano, por exemplo, você ganha o indiano com um sorriso, com um toque. Simples, pequenos gestos que tocam o coração do indiano. E como é que vocês avaliam esse hábito? Que no mundo inteiro, na verdade, as pessoas vão para a Índia em busca de um autoconhecimento, em busca de uma paz interior. E vocês estão lá propondo uma outra paz. Na verdade, assim, falando sinceramente, eu falo que essa paz é uma paz enganosa. Que até aparentemente você pode encontrar paz, mas não é uma paz verdadeira no seu interior. Mas o autoconhecimento não é bom? Excelente. 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 A Índia é um país de uma cultura milenar. Né? A gente tem 500 aninhos. A Índia tem 3.000 anos. História, cultura, etnias, grupos, a cultura, cada estado, culinária muda, vestimenta muda, alimentação. Eu acredito que é sensacional. Agora, eu também acredito que não é um lugar que vai te fazer você encontrar a paz. Eu acho que o que nós encontramos a paz é a nossa decisão. Aonde nós estivermos. Então, se eu decidir encontrar a paz em Curitiba, eu vou encontrar a paz. Se eu decidir encontrar a paz no Paquistão, eu vou encontrar a paz no Paquistão. É uma decisão. Agora, tem um mecanismo de fé. O que é o mecanismo de fé? Ajuda um pouco, tem algumas coisas que vai nos ajudar a talvez a encontrar aquilo que nós poderíamos encontrar aqui, mas talvez em outro lugar a gente está mais sensível, mais aberto, viajamos tão longe, então deixa eu ter mais uma sensibilidade maior aqui. Mas eu não acredito que é o lugar que traz paz, não acredito mesmo. Então o senhor acha que quem está programando uma viagem à Índia para se autoconhecer, se desprender dos valores materiais, eu acho não adianta muito? Não. Aí nós entramos em autoconhecimento e tirar princípios de tudo. Eu amo isso. Por exemplo, eu vou para qualquer lugar e eu vou tirar princípios para mim. Né? Eu posso ir para qualquer nação. Por exemplo, a Índia é um povo pacífico. O trânsito é uma loucura. O trânsito, atrás de cada carro está escrito assim: por favor, buzine. Eu nunca consegui responder essa resposta. Por quê? Né? Então, assim, eu acredito que é um povo que a gente tem muito que aprender também. Acontece um acidente, por exemplo. Nossa, o pessoal discute 1 hora. Eu acredito que se é um brasileiro, já xinga até a 4ª geração do outro e vai, né? Aquele respeito físico aqui no Brasil, ele já é mais curto, né? É como se houvesse uma certa paz no meio daquele caos, o que para nós parece um caos. A Índia é um caos que funciona. Gente, que engraçado. É um caos que funciona. Mas tem um detalhe que a gente não conhece. A Índia é 44% do Brasil. Significa menos da metade. O território. Então, população 7 vezes mais. Quando a gente fala 1 bilhão, 200 milhões, 237 a pessoa não entende milhões. muito o que é isso. Então é o seguinte, diminui o Brasil e coloca mais 8 vezes a população aqui dentro.
Então, eu acredito que a paz que eles vivem entre eles é a relação de viver em comunhão em massa, que a gente não sabe, mas eles sabem muito bem. Então, eu acredito que isso vale muito para a gente também. Então, é uma lição Sim, que com sim, certeza sim, serve para muito todos grande, nós. uma lição em várias coisas. De tolerância, enfim, de saber viver em grupo. Sem renúncia de espaço, renúncia de cheiro. O cheiro à Índia é muito forte, a massala, condimentos, pimenta, a comida é muito forte. São vegetarianos também. Então, acredito que a gente tem muita coisa para conhecer. Acredito que quem está comprando a passagem, compre mesmo. Mas lembrando que a paz é uma decisão. Né? A paz é a nossa decisão diária. Tá certo. Então, gente, foi um prazer falar com vocês. Eu conversei aqui no gente.com com o pastor Armênio Manaia, com a pastora Juliana Manaia, eles que são missionários, trouxeram um pouco para a gente da cultura, do cotidiano dos indianos. Muito obrigada. É um prazer. Um prazer é nosso. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. próxima.